Pressionado politicamente, o IBAMA autorizou a Petrobras a perfurar um poço de petróleo no litoral do Amapá para ampliar a produção de combustíveis fósseis, que são responsáveis por cerca de 70% dos gases de efeito estufa que aquecem o planeta. Esse é o primeiro passo para dar início à exploração total de petróleo na Amazônia. Olha, o Lula se tornou um dos maiores entusiastas da exploração de petróleo nessa fronteira. Ele chegou inclusive a dizer recentemente que o IBAMA estava fazendo lenga-lenga para liberar a exploração. A exploração de petróleo na margem equatorial enterra completamente o discurso climático de Lula. E essa liberação ela se dá a poucos dias da COP30, que será realizada agora em Belém, onde grandes empresas capitalistas, as petroleiras inclusive, vão mentir que adotam práticas sustentáveis, mas na verdade continuam ampliando a produção de petróleo em todo o mundo. Calcula-se que se mantivermos a atual exploração de petróleo no mundo, em 2050 a temperatura da superfície global da Terra se elevaria em até 2,5 graus Celsius comparado aos níveis pré-industriais. E isso seria uma enorme catástrofe, porque acionaria os chamados pontos de não retorno. E não adianta falar que no Brasil as emissões são provocadas pelo desmatamento e pelas queimadas. É verdade que quase todas as emissões aqui do Brasil vêm das queimadas e do desmatamento. E logo atrás vem também da agropecuária, que responde sozinha por 27% do total das emissões. Esse é um fato, é um problema no Brasil, mas que apenas será resolvido se combatermos o agronegócio, o que esse governo do Lula não faz. Mas falar isso para justificar a exploração de petróleo na Amazônia é puro diversionismo, é negacionismo climático, é uma confusão proposital para confundir aqueles que não estão bem informados sobre o aquecimento global. Olha, os números dessa aposta são perigosos. Caso todo o petróleo da margem equatorial seja extraído e queimado, serão lançados na atmosfera entre 4 a 13 bilhões de toneladas de dióxido de carbono. Esse é um volume que equivale às emissões somadas dos Estados Unidos e da China em 2020, dois maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo. Mas também tem outro risco, né? Que é o risco de um eventual vazamento, que ameaçaria totalmente a chamada Amazônia Azul. Essa região de manguezais, a região de manguezais mais extensa do planeta, que é vital para pescadores e comunidades tradicionais. E tem um detalhe nessa história. Os manguezais da Amazônia têm a capacidade de absorver o dobro de dióxido de carbono do que a própria floresta tropical. Bom, gente, no final das contas, a exploração de petróleo na Amazônia só vai servir aos interesses das grandes petroleiras internacionais e dos acionistas estrangeiros da Petrobras que embolsam a renda petroleira do país. Diante disso, a tarefa é clara: lutar contra a exploração de petróleo na Amazônia. E é isso que a gente precisa fazer nas ruas de Belém, ao lado dos trabalhadores da cidade, das populações indígenas, quilombolas, das populações seringueiras e ribeirinhos, para mostrar ao mundo inteiro que petróleo na Amazônia não